Olá! Este é o canal Farol da Esperança Brasil. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe conosco seu nome e a cidade de onde você nos acompanha. Dito isso, vamos já para o vídeo. 2 Reis capítulo 4, versículo 38 diz assim: a morte na panela. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu ia botar assim: tirando a morte da panela. Amém? Se você já sabe que tem morte na panela, você não pode comer disso. Se você sabe que tem morte nessa panela, você não pode comer disso. Tem uma morte dentro da panela que está tentando apagar a voz profética, que está tentando detonar com aquilo que Deus está por fazer. Eu vou dizer uma coisa: o diabo, ele não consegue tirar você da palavra. Se você é um homem Bible, um Bible Man, um homem Bíblia, se você é um homem que está firme no princípio de Deus, o diabo não consegue tirar você daí. Mas sabe o que ele tenta fazer? Excesso de informações, excesso de culturas, excesso. Ele vai botando mais coisa. E aí o que faz você passar mal não é a palavra, é o excesso de comida. E isso também é glutonaria. Sabe o que os glutões faziam? Eles comiam até não aguentar mais. Mas eles queriam comer mais, então eles iam, botavam o dedo na boca, vomitavam para voltar a comer de novo. Isso é glutonaria. E tem gente que não está pregando, está vomitando. Tem gente que não está pregando o evangelho, está só vomitando. Bota a mão na goela para vomitar e para comer de novo. Está carregado de informações, mas irmãos, cada informação que nós carregamos tem o dia exato, tem o lugar exato, tem o povo exato para ouvir. Senão a gente abria a Bíblia e dizia assim: Deus, quer que eu prego? Não, se Deus está carregando você de uma palavra, saiba, Deus tem um auditório para essa palavra. Deus tem um público para essa palavra. Deus tem uma pessoa específica que vai estar num lugar específico para esta palavra. Quando nós estávamos agora em Roma, eu já vou pregar, segura aí. Eu acho que eu já estou pregando. Quando nós estávamos agora em Roma, na hora de vir embora do hotel para o aeroporto, para pegar o avião para São Paulo e vir embora, todo mundo já está cansado, 15 dias fora de casa, irmão, fuso horário e tudo, e a gente já tinha fechado a diária do hotel meio-dia, e o ônibus ia buscar a gente só 6 horas da tarde. É loucura. E aí a gente foi todo mundo dentro do ônibus, vamos. Aí o irmão pegou um violão e puxou um corinho. Sabe aquele? E aí a guia, ela disse: se vocês descobrirem qual era a minha segunda profissão, eu sou guia e sou mais alguma coisa, se vocês descobrirem. Aí um disse: você é isso, você é aquilo. Alguém disse: você é cantora. Ela disse: eu sou cantora. Alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, ela foi para a Itália como cantora. Ganhou no Raul Gil um concurso e foi para lá como cantora. Está lá, sofrendo com o marido com metade dos filhos aqui no Brasil e ela com outros filhos lá. Então, quando ela começou a falar que era cantora, que ela já cantou no Raul Gil, que isso, que aquilo, de repente nós começamos a ministrar com ela e liberar a palavra. Ela começou a falar e começou: eu estou aqui nesse país, e começou a chorar. Aí todo mundo já levantou, já abraçou, já agarrou, e ela começou a, sem querer, falar o testemunho dela, do que ela achava, e Deus me deu uma palavra de conhecimento. Deus disse: olha, você está aqui por um propósito. E todo mundo começou a profetizar. Na última saída, Deus pegou a guia. E é isso que Deus está fazendo. Nos últimos dias Deus vai pegar os guias. Nos últimos dias Deus vai pegar os guias. Deus pegou a guia, irmão. Deus pegou ela, foi maravilhoso. Porque quando a gente sai de Jerusalém, você está andando onde os profetas andaram. Você foi no Monte Hermon, irmão, onde nasce o Rio Jordão. Você foi lá no Moriá, onde Abraão. Ah, meu Deus, é muito forte. Aí você chega em Roma. Aí tem uma estátua de Paulo com a cara de Platão.
Aí você diga, cara, o que a gente veio fazer aqui? Não, outra vez se a gente vier de novo, nunca mais vamos fazer esse roteiro não. Isso aqui é muito chato e tal. Aí Deus, no último dia, pegou a guia. Deus diz assim, sabe por que eu levo vocês em Jerusalém? Para vocês voltarem a entrar em Roma. Eu levo vocês em Jerusalém, não é para você ficar lá em Jerusalém. Não, é para você entrar em Roma, amém? Para você ir em alguns lugares que você desprezou. Tem alguns lugares que você desprezou, que você disse, isso não é de Deus. Pois Deus vai te enviar lá. Aleluia, Deus vai enviar você lá para tirar pessoas de lá. Aleluia, Deus não nos chamou para ficar preso dentro de uma igreja esperando Jesus voltar. Jesus não vai voltar para você desse jeito não. Deus nos encheu em Jerusalém para nos levar a Roma, para nos levar a Babilônia, para nos levar em lugares que nós não gostaríamos de estar. Aleluia, porque isso não tem nada a ver comigo, a minha pegada é outra. Vamos pregar a Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Agora eu vou pregar. Diz assim: Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome na terra. Diga comigo, Gilgal. Fome na terra. Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, ou seja, no fogo, e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo, diga ao campo, e apanhar ervas, e achou uma videira brava, diga videira brava. Meu Deus. Colheu delas uma capa cheia de colossíntidas, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era. Não come o que você não conhece, irmão. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Disse Eliseu: trazei farinha. E a colocou na panela. E disse: tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães da primícia, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de comer? Como hei de pôr isto diante de 100 homens? Respondeu Eliseu: dai ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então ele pôs diante deles e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Espírito Santo, nos revista com a tua glória. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Esse é um púlpito, não é um púlpito de informações, Deus. Esse é um lugar de revelação. Nos transfere para o teu coração, Senhor. Abba, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós o teu amor, e que as palavras que saiam da nossa boca, ainda que confrontadoras, ainda que ativadoras, ainda que despertadoras, sejam recheadas de amor, Senhor, recheadas de quebrantamento, recheadas com a tua glória, Senhor. Não somos justiceiros, Senhor, sem causa. Estamos vivendo por um propósito, Senhor. Acreditamos no que falamos, Senhor. E se estamos errados, nos corrija. O Senhor tem a capacidade disso. O Senhor é o nosso Pai. Nos submeto a Ti, Senhor. Minha vida, minha casa, meus filhos, meus genros, meus netos, minha esposa, essa igreja, meus irmãos, estamos submetidos à Tua vontade, para viver, Senhor Deus, a Tua vontade. Temos anseio pela Tua vontade. Temos anseio de viver um evangelho genuíno, Senhor, firmado nos princípios do Senhor, não em teologias humanas, não em teses humanas, não em filosofias, não em fábulas. Fala ao nosso espírito, Espírito Santo, por favor. Leva-nos em lugares altos em Ti, nos faz viver o sobrenatural. Por favor, Espírito Santo. Há um anseio no meu coração nessa manhã, querido.
Há um anseio no meu coração nesta manhã. Um anseio de viver a palavra de Deus. Há algum tempo atrás, o Senhor vem falando ao nosso coração e dizendo uma coisa: ouça a minha voz. Guarde o seu coração para ouvir a minha voz. Então eu tenho falado por isso aonde nós temos ido. Nós temos trabalhado mais para proteger do que para crescer. É uma linha muito fina você proteger e você crescer. Quando você vê aqui às vezes a gente fazendo alguns eventos e você percebe que os eventos são pontuais, adolescentes, jovens, mulheres, homens. Nós estamos nesses dias trabalhando para edificar pessoas. Se você estudar sobre avivamento no mundo, você vai aprender que todo avivamento gerou uma universidade. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, Harvard e tantas outras foram frutos de avivamentos, de homens que levaram o povo a um despertamento. E eu não acredito num avivamento sem ensino. Avivamento sem ensino é animação. Então, o nosso objetivo com esses eventos é edificar, é separar grupos pequenos, escolas, como os irmãos estavam agora em 60, 70 pessoas, numa pousada, por uma semana, recebendo de manhã, à tarde e à noite, sendo edificados. As crianças vão para um retiro, as mulheres vão para um retiro. Oxalá se a gente tivesse sítios, tivesse uma estrutura que não precisasse cobrar de ninguém, para levar todo mundo para lá. Oxalá a gente tivesse tempo suficiente para sentar na mesa com os pastores todos os dias, todas as horas, todos os instantes, edificar e ser edificado. Oxalá a gente tivesse mais condição de fazer o que a gente sonha em fazer. Mas eu fico com uma palavra que o Júnior fala, que esse tempo não é só o que fazemos ou o que falamos, mas com quem estamos nos tornando, com quem estamos ficando parecido. Porque eu posso trabalhar para Jesus e não ficar parecido com Ele. Na realidade, Deus nesses dias não está usando as pessoas que são, Ele está usando os que não são. E a Bíblia é clara quando a Bíblia fala disso. Por quê? Porque os que são não podem ser usados por Deus, porque eles estão usando a Deus. E nós precisamos, é uma linha muito fina. Nós passamos mais tempo aqui desconstruindo coisas do que construindo. Nos últimos 3 anos eu estou derrubando, parece que tem uma marreta nas minhas mãos. Um profeta americano, um profeta brasileiro que mora nos Estados Unidos há muitos anos, muito amigo meu. Há 3 anos atrás ele me mandou uma mensagem, há 2 anos. Ele disse: Luiz, Deus me deu uma palavra. Você estava com uma corrente na mão e uma bola de aço na ponta. Você rodava assim e vinha 3 mulheres nuas ao seu encontro. Uma se dizia mídia, a outra se dizia política e a outra se dizia religião. E você, à medida que você rodava, elas afastavam a cabeça para trás assim, e não pegavam na cabeça delas. Mas à medida que você deu um passo para frente, quando você avançava, você chegava mais perto. E quando você passava aquela corrente, a bola de aço arrancava a cabeça das 3, da mídia, da religião e da política. E para nós é difícil, porque hoje nós vivemos em redes sociais. Temos Facebook, temos Instagram. As pessoas postam nossas frases, postam as nossas imagens, postam nossos cultos. E a gente fica se perguntando: Deus, será que a gente não tem que recuar? O Senhor diz: dá um passo para frente para poder arrancar a cabeça delas. Mas será que eu não tenho que recuar? Se eu recuo, a corrente não alcança. Senhor, o que é isso? O Senhor precisa nos discipular. A gente tem tanto medo de fazer a coisa errada, irmãos, que a gente acaba de pregar e corre para casa. Acaba de pregar e corre para casa para não... Eu já vi tanta coisa começar bem e terminar mal. Nos últimos dias nós temos visto tanta morte na panela, tantos profetas comendo e morrendo. Temos visto que os profetas estão morrendo não por perseguição, mas por popularidade. Profetas morrem por popularidade, não por perseguição. Perseguição não mata ninguém, irmão. Aqueles homens que perdem a cabeça lá na Síria, lembra? Lembra? Que eles arrancavam a cabeça deles com uma faca, cortando assim como se serra pão. Eles morreram orando em línguas estranhas. E se você ouvir os relatos da família no YouTube, você vai ver a família dizendo: nós ficamos muito felizes porque ele morreu por amor a Cristo. E aí eu aprendi uma coisa: que perseguição não mata ninguém. O que mata é popularidade.
Homens não caem porque estão mal, eles caem porque estão bem. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou. Pedro começou a afundar quando começou a pescar, porque o sucesso te afunda mais do que o fracasso. É isso que nós aprendemos. Então hoje nós estamos fazendo as coisas para Deus, e as pessoas acham que nós fizemos parte do mesmo grupo. Não fizemos. Não fizemos, não somos animador de plateia. Não leve ninguém desse ministério, nasceu ministério para animar. Amém? Porque se for para isso, nós vamos orar para Deus matar. E eu não estou brincando. Nós não somos animadores de plateia, nós viemos com um propósito. Deus traz você aqui, não é para tomar café da manhã, você sabe disso. Deus não traz você aqui para me conhecer, irmão. Deus traz você aqui para ser despertado por uma palavra. Eu sou um Zé Mané, anda comigo um mês, você vai ficar doido, vai ficar frustrado. Você vai dizer, esse cara é Zé Mané. Anda comigo 30 dias, você vai se frustrar comigo. Você vai pensar que eu era santo dos santos. Eu sou homem que nem você, eu tenho diarreia que nem você, eu solto pum que nem você. Quando eu acabo de comer, eu também arroto que nem você. Não idolatre os homens, não idolatre o que eles estão fazendo. Por favor, não venha aqui por causa de nós, venha aqui por causa do que você está recebendo. Por favor, irmãos, ajude a proteger a gente. Proteja a gente. Relaxa, relaxa. Isso. Relaxa. Deus não procura homens que fazem maravilhas, maravilhas faz Ele. Deus procura homens de caráter, para que através desses homens de caráter Ele possa fazer maravilhas. Mulheres de caráter, que através dessas mulheres de caráter Ele vai manifestar as suas maravilhas. E quando eu falo isso, eu lembro de um homem chamado Obed-Edom. Um homem que Uzá bota a mão na arca e morre. Você lembra disso? Esses dias alguém disse para mim, pastor Luiz, Uzá foi como que chama aqui a pessoa? Irreverente? Irreverência, né, pastor? Uzá foi irreverente. Eu digo, não, irmão, irreverência não mata. Mata sim, pastor. Eu digo, não mata. Se irreverência matasse, os nossos cultos terminariam em velório. Porque não tem lugar de mais irreverência do que na igreja. O cara está pregando, o outro está no Facebook. E aí quando todo mundo levanta a mão e diz, aleluia, mentiroso, nem sabe o que está falando. O cara está pregando aqui e ele está lá respondendo e-mail. Vai responder e-mail no inferno, irmão. Você tem que criar um ambiente de glória para que Deus venha. Um ambiente de reverência. Lembra da água fervendo? Uzá morreu, ninguém mais quis tocar na arca. Aí aparece um senhor chamado Obed-Edom e diz, se ninguém quiser essa arca, pode levar lá em casa. Por que a mesma coisa que mata um abençoa os outros? Por que a mesma coisa que mata uma família, Juscelia, abençoa a outra? Por que na mesma casa, o mesmo objeto, que numa casa produz velório, na outra produz prosperidade? Água fervendo, irmão. A batata amolece, o ovo endurece. A unção fez mal para Saul, mas fez bem para Davi. O problema é esse, que nós estamos levantando o nível de glória. Pastora Rose, nos próximos dias, Deus vai começar a levantar o nível de glória dessa nação. Você está vendo, está desmoronando e vai desmoronar. Nós estamos levantando, a glória da igreja. Mas esse juízo também vem para a igreja. Vai começar por nós, viu, igreja? Pelos pastores, pelos pregadores, pelos ministros de louvor. A unção, ela vai daqui para lá, ela vai começar a pegar a gente aqui. A arca, o problema não estava na presença de Deus. O problema é que a presença de Deus em um ambiente, para um, elas faz mal. Por isso que hoje tem alguns lugares que não precisa mais da presença de Deus para continuar sendo igreja.
Porque se a presença de Deus vem, irmão, por que Ananias e Safira morreram quando foram levar uma oferta? Porque naquele púlpito, dias antes, passou um homem chamado Barnabé, e um homem que elevou o nível de justiça. Quando Barnabé elevou o nível de justiça, semanas depois Ananias e Safira morreram. Se tiver lá na sua igreja alguém que levante o nível de justiça, você não vai precisar de regra. Pode tirar as regras da parede. Não jogue papel no chão. Não faça xixi fora do vaso. Pode tirar tudo, porque o cara, quando estiver fazendo xixi, na hora vai vir um temor. Duvida não, Deus arranca fora, meu irmão. Não estou brincando não, estou falando sério. Temor, Deus não habita no meio da sujeira. Nem na sujeira material, nem na sujeira espiritual. Deus não habita no meio do lixo. Por isso, quando Ele mandava, você vai defecar, vai esvaziar o ventre, leve uma pá e enterre o que você fizer. Porque o Senhor não habita no meio da sujeira. Se prepara, irmão. Nós estamos orando, vem Deus para o Brasil, vem Deus para o Brasil. Deus diz, tudo bem, eu vou vir, mas eu vou primeiro dar uma ajeitada nisso aqui. Eu vou ajeitar isso aqui. Ele vai mexer em tudo. Ele vai mexer no governo eclesiástico. Ele vai mexer no governo federal, no governo municipal. Aqui em Itajaí ele fez uma bagunça aqui na prefeitura, irmão. Ele vai começar a mexer, se prepare. Não pense que os pastores estão isentos, não. Vai começar com a gente. O primeiro a observar tem morte na panela são os profetas. A primeira coisa que nós vamos precisar nesse dia é dizer, experimentar, peraí. Não, isso aqui eu não vou comer, tem morte. Não, pega isso, come, ó, é de Deus. Não. Essa erva é da onde? É do campo. O campo é o mundo. Jesus disse que o campo é o mundo. Sabe onde eles fizeram isso? Em Gilgal. A palavra Gilgal significa círculo. Gilgal foi o primeiro lugar onde Israel chegou, onde Israel se acampou. Gilgal, ele participa diretamente. Gilgal significa roda, círculo. O primeiro local do acampamento da terra prometida. Quando eles entraram na terra prometida, o primeiro lugar que eles se acamparam foi em Gilgal, no círculo. Ali em Gilgal, o maná parou de descer. Deus disse, aqui vai parar de descer o maná, vocês vão começar a plantar e comer agora. Vocês vão produzir o seu alimento. Você vai produzir o seu alimento. Ali em Gilgal também, Samuel tornou-se juiz e Saul foi proclamado rei. Gilgal era um lugar onde os profetas habitavam. Ali num lugar de círculo, um lugar de comunhão. Eliseu pega uma panela grande e diz, bota fogo embaixo. Agora sai catando um tempo de fome. O problema da fome é esse, irmão. É que quando você está com fome, você come qualquer coisa. Já chegou em casa com fome? De noite, de madrugada? Aquele refrigerante sem gás, aquela pizza de 3 dias que sobrou do domingo, já é quarta-feira e ela está lá ainda. Você esquenta no micro-ondas, mas dá uma esquentadinha que fica boa. Aí você vai no culto, dá uma esquentadinha, e tem que comer rápido, porque senão endurece, pela boca toda. E você acha que é avivamento, não é avivamento, você só está querendo encher a barriga. Você sabe quando está num avivamento, porque no avivamento a gente chora mais do que pula. No avivamento tem mais lágrimas do que suor. No avivamento, segunda-feira você ainda está anestesiado pela glória de Deus. Depois de ir num culto de avivamento, quando você chega em casa, você se acha o pior homem do mundo. Toda palavra que pega você por dentro, ela derruba.
Deus precisa de homens de caráter e mulheres de caráter nessa geração. Homens aprovados e avaliados, amém? Mas eu vou fazer um sacrifício para o Senhor. Não adianta fazer sacrifício. Eu aprendi uma coisa em Israel muito significante. Quando Pilatos disse assim, apontou para Jesus e disse o quê? Eu não vejo culpa nesse homem. Sabe o que Pilatos estava fazendo? Pilatos estava dizendo, eu não vejo culpa. Pilatos estava avaliando o cordeiro para o sacrifício, dizendo, esse cordeiro não tem defeito, pode sacrificar. Pode sacrificar, porque o cordeiro, ele precisava que uma autoridade avaliasse ele. E a autoridade que podia avaliar ele estava desviada. Anás e Caifás não podiam avaliar o cordeiro, porque eles estavam desviados. E uma liderança desviada não consegue avaliar o cordeiro. Deus precisou de um ímpio dizer, eu não vejo culpa nele, pode matar, esse cordeiro não tem defeito. Só um cordeiro sem defeito pode ser sacrificado. Se você, pastor, estiver desviado, Deus vai usar o ímpio para avaliar o cordeiro. O cordeiro pode estar desavalizado na sua boca, nas suas atitudes, mas Deus não vai parar em você. Deus não vai parar numa pessoas que estão desavalizando. Desavalizando, está certo essa palavra? Desavalizar, está certo, né? Avaliar, desavaliar. Tem muitas pessoas que estão com o microfone na mão, num púlpito, e não estão avaliando o cordeiro. E por isso que ninguém mais quer o cordeiro. Porque a morte na panela. A morte na panela. Pergunta para o irmão que está do seu lado: nós somos uma igreja profética ou uma igreja patética? Pergunte, nós somos uma igreja profética ou uma igreja patética? Sabe o que eu aprendi nesses dias com o Espírito Santo? Nós temos estudado sobre a história da igreja. Nós não deveríamos só estudar a história da igreja, nós deveríamos estar estudando a realidade da igreja. Se nós estudarmos agora a realidade da igreja, nós vamos saber por que nós temos que voltar sim para a história e voltar para a origem, e voltar a depender sim de Israel. A igreja ainda depende muito da Grécia. Quando Israel é invadido em 70 depois de Cristo, os cristãos que sobraram da igreja, a igreja primitiva que sobrou em Jerusalém, em Antioquia, ela foi dispensada, irmão, dispersada. O que sobrou foi a igreja de Roma que Paulo abriu. Quando Constantino se converte, Roma depende da Grécia para tudo. Então é tirado os deuses gregos e colocado os deuses da Bíblia, os homens da Bíblia que se tornaram santos. E aí começa a idolatria. Então hoje nós somos cheios de frases de efeitos, de chavões gregos, quando nós deveríamos voltar para a palavra de Deus, para a sua lei, para a sua Torá, que é a sua lei, os seus princípios. Foi isso que Jesus veio tentar fazer. Jesus não veio abrir uma igreja, Jesus não veio começar uma religião. Jesus veio apontar para Deus. Ele disse: vocês conhecem um Deus, mas não conhecem o meu Pai. Israel já tinha um Deus, mas ainda não conhece o Pai. E quer saber, não conhece até hoje.
Estude depois a história, estude, eu vou dar algumas dicas para você. Estude sobre a doutrina da substituição. Você vai ver quanto sangue de judeu tem na mão da igreja de Agostinho, da igreja de Lutero. Mas eles fizeram isso por maldade? Não, por ignorância. Porque, peraí, quem matou Jesus? Quem matou Jesus foi os judeus, então vamos matá-los. Aí você vai estudar e vai aprender uma coisa, que o holocausto foi só a ponta do iceberg, irmão. Desde aquele dia que eles disseram, caia sobre nós. Desde aquele dia, irmãos. Depois leia o Salmo 22, leia o Salmo 122. Você não pode tirar Israel da vida da igreja. Eu não estou dizendo para você ser um judaizante, eu estou dizendo para você ser um descendente de Abraão, não descendente de Platão. Eu estou dizendo para você depender de Abraão, não de Platão. Depender do Senhor, do Deus de Abraão. Estude, irmãos, Israel é o relógio. Quando Israel está bem, a igreja está bem. Quando Israel é perseguido, a igreja é perseguida. Deus casou com Israel. Do casamento de Deus com Israel nasceu Jesus. Jesus casou com a igreja. Estamos tudo em família, irmão. Eu estou ficando doido? Não, nós estamos tudo em família. Eu não estou dizendo para você voltar aos hábitos, eu estou dizendo para você voltar aos princípios. Cutuque o irmão que está do seu lado e diga: nós somos uma igreja profética. Nós precisamos edificar na igreja uma incubadora. Sabe qual é o trabalho de uma incubadora? Sabe para que a gente se reúne aqui toda semana? Sabe qual é o trabalho de uma incubadora, irmão? É manter a mesma temperatura do útero. O trabalho de uma incubadora, quando a criança sai do útero antes do tempo, ela tem que ir para uma incubadora, porque é para manter a mesma temperatura do útero. Aleluia! Meu Deus! E aqui sabe como é que a gente mantém a mesma temperatura? Com louvor, com adoração, com renúncia, com intercessão. Não é com festival gospel. Nós mantemos a mesma temperatura quando nós recebemos o mesmo alimento da fonte. O que aconteceu na Europa? A Europa acabou com os judeus. A igreja na Europa acabou. Hoje nós temos que ir lá para a Europa, edificar de novo a igreja. Vamos estudar mais sobre isso. Diga para alguém que está do seu lado: denominações não são a igreja. Irmãos, olha aqui para mim. Denominações não são a igreja. A igreja são o povo. Os povos são a igreja. O povo é a igreja. Amém? As denominações são o que, pastor? As denominações são estruturas que deveriam servir a igreja. Porque se elas não estão servindo a igreja, elas não servem para nada. Elas só servem para desvirtuar o modelo correto. Agora, quem tem coragem de falar isso? Quem tem coragem de ir para a sua cidade e falar isso? Quem tem coragem de ir para a sua denominação e falar isso? Você não pode, você é rebelde. Não, você não pode se levantar contra a igreja, você é rebelde. E nós vamos pão e circo todos os dias. Pão e circo todos os domingos, massageando o ego das pessoas, cuidando com a palavra para que elas não saiam da igreja. Porque se elas saírem, vai diminuir o dízimo. E se diminuir o dízimo, eu tenho que ir para um lugar menor. Então aí você passa a vida inteira fazendo culto para pessoas, não para Deus. E as pessoas que estão governando os seus cultos, deixa eu corrigir uma coisa aqui.
Não é culto para jovens, é culto para Deus que veio os jovens. Não é culto para casais, é culto para Deus que veio os casais. Não é culto para adolescentes, é culto para Deus que veio os adolescentes. Porque todo culto que não é para Ele, não é culto. Não vale a pena, é perda de tempo. Pastor, o que o senhor está querendo? Eu quero causar uma revolução, irmão. Você não está entendendo? Eu quero fazer uma bagunça santa nessa nação. Eu quero causar uma revolução. Eu quero causar um êxodo. É isso que o senhor quer? Eu quero um êxodo. Eu quero ver gente saindo assim da Babilônia, com as mochilas nas costas. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça de ir. Se você não vai, não me impeça de ir. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, fique em casa. É isso que o senhor quer? É isso que eu quero. Meu Deus, pastor, tem base bíblica? Sei lá se tem base bíblica. Eu acho que tem. Meu Deus, será que tem? Eu não sei. Abra comigo, Jeremias 50. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eita Deus! Hoje Deus vai botar farinha na panela e vai acabar com a morte na panela, em nome de Jesus. Jeremias 50 fala assim, uma palavra acerca da Babilônia. Mas olha o que diz o verso 14. Tomai as vossas posições em redor de Babilônia, todos que manejam o arco. Quem é que maneja o arco aqui? Todos que manejam o arco, atirai-lhe, não poupeis as flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando, ela já se submeteu, caíram os seus fundamentos, estão derrubados os seus muros. Visto que esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela conforme o que ela fez, fazei-lhe a ela. Assim como ela tirou a igreja da mão do Senhor, nós vamos tirar a igreja da mão dela, em nome de Jesus. Leia comigo o verso 29. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, os arqueiros, todos que manejam o arco. Acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que ela fez, fazei-lhe. Pois ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, todos os seus homens de guerra serão silenciados. Naquele dia, diz o Senhor: vê, eu sou contra ti, ó arrogante, diz o Senhor Deus dos exércitos. Pois chegou o teu dia, o tempo que te hei de punir. Então tropeçará o arrogante e cairá, e ninguém haverá que a levante. Porém fogo às suas cidades, a qual consumirá todos os seus arredores. Diga comigo aí para alguém que está do seu lado: você é arqueiro, mano? Diga: você é arqueiro? Não pergunta, você é arqueiro? Então, não poupe as flechas. Quem são os arqueiros? São os pais espirituais. Por isso que, como flechas na mão do valente, são os filhos da sua mocidade. Deus vai começar a levantar pais e mães espirituais, arqueiros que vão lançar seus filhos da Babilônia, e vai lá dizer na Babilônia: sai dela, povo meu. Está pegando aí no seu espírito isso?
Agora quem é que quer ser arco? A maioria só quer ser flecha, irmão, só quer ir. Agora deixa eu te falar uma coisa: quem fica na mão do arqueiro é o arco. Por isso, nesses dias, Deus não precisa de líderes, Deus não precisa de chefes, Deus precisa de pais espirituais que tenham a sua aljava. Bendito é o homem que enche deles a sua aljava, que tem a sua aljava cheia de flechas. Quem são as flechas? Filhos espirituais. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai se posicionar contra a Babilônia e vai dizer: ó, pega aí um filho meu. Cada flecha dessa que você lançar no meio da Babilônia vai ser um estouro, irmão. Você vai lançar as flechas, vai lá e diz: vai lá, meu filho, ensina o evangelho verdadeiro. Vai lá, meu filho, você é o meu rebelde, pega. Tá pegando? Esse é o meu trabalho. Agora deixa eu te falar, Deus já te libertou. Ele te tirou do Egito, porque do Egito Ele te tira, da Babilônia não. Da Babilônia é você que tem que dizer: eu não quero mais Babilônia. Sai dela, povo meu. Tá pegando aí? O microfone é esse. Tá pegando aí? Esse é o microfone, aleluia. Não confunda as coisas. Pastor, mas o que eu faço se não deixar eu entrar na Babilônia? Faz o que João Batista fez. João Batista não entrou na sinagoga para dividir. Ele foi sozinho para o deserto. João Batista, e nós tivemos lá agora, na caverna de Qumran, os lugares do deserto da Judeia, onde João Batista andava. E há grandes relatos da tradição, diz que João Batista, ele viveu muito tempo entre os essênios. Os essênios eram um grupo de judeus que foram para o deserto se aprofundar na palavra. Os essênios, quando viram que Israel estava se desviando, eles saíram e foram para o deserto. Foram sozinhos para o deserto. Quando eles viram que Israel estava se desviando, eles foram para o deserto sozinhos. Pegou? Vou falar de novo. Quando eles viram que Israel estava se desviando, eles foram para o deserto sozinhos. E a Bíblia diz, a história diz, a tradição diz que João Batista passou 18 anos no deserto para 18 meses de ministério. 18 anos no deserto para 18 meses só de ministério. Olha o tempo de preparação para o tempo de pregação. Você não pode passar mais tempo no púlpito do que no deserto. Esse é o problema do seu ministério. Você passa mais tempo no púlpito do que no deserto. Te peguei. E a Bíblia diz que os essênios, eles se aprofundaram na palavra. Eles tinham uma cultura. Eles escreviam muito. Quando acharam os manuscritos do Mar Morto, e a tradição diz que muitos desses manuscritos foram escritos pelos essênios, traduzidos por eles. E João Batista cresceu no meio deles, e eles tinham uma cultura entre eles. Sabe o que eles faziam? Antes de comer das refeições, eles entravam numa piscina de água, mergulhavam para se purificar para comer. Por que você acha que João Batista apareceu batizando no deserto, no Jordão? Seja, vocês querem comer do que eu tenho? Tudo bem, mas primeiro tem que se purificar. E aí a igreja evangélica adotou esse sistema de não dar ceia para quem não batiza. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que João Batista apareceu batizando no deserto porque ele quis? Não, foi coisas que ele viu. Ele disse: isso eu vou usar, isso aqui purifica, isso aqui é bênção. Deixa eu te falar algo, querido. A forma legal de produzir na terra, só existe uma forma legal de produzir aqui na terra.
Jesus tem a forma legal. A forma legal está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que diz o quê? Deus estabeleceu a forma legal de produzir: multiplicai e frutificai. João 10 diz o quê? Que Jesus é a porta. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim vai entrar, vai frutificar, vai encontrar pastagem, vai isso, vai aquilo. Agora a ideia que Jesus deu é que Ele é a porta para você entrar em Deus. Amém? Amém, irmãos? Jesus é a porta para levar você de volta para Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para levar você de volta para Deus. Aleluia, você não pode ficar parado na porta. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que eu não posso parar em Jesus? Nem Jesus parou nele. Jesus diz: Pai, me devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O fato de Jesus morrer foi para abrir a porta para que a gente voltasse para Deus. Aleluia. Todos nós precisamos voltar a Deus. Nós precisamos entender isso. Ele entrou pela forma legal. Jesus entrou pela forma legal. Satanás não entrou pela forma legal. Por isso o diabo não tem autoridade na terra. Ele tem autoridade no sistema do mundo. Por isso que quando ele quis dar para Jesus, ele disse o quê? Se tu me prostrado me adorares, eu te darei os reinos, porque tudo foi me entregue. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O único ser que dá alguma coisa em troca de adoração é o diabo. Essa cultura gospel que adora pela oferta, pastor, o senhor não prega pela oferta? Não, eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para o Senhor. Ele sempre levanta as pessoas para cuidar de mim. Ninguém aqui trabalha para a igreja, embora a igreja dá ofertas para alguns irmãos aqui hoje, cerca de 74 irmãos em todo o ministério. Nós não trabalhamos para a igreja, nós trabalhamos para o Senhor. A igreja é a plataforma, como eu disse, para servir. O Mevan é uma estrutura para servir a igreja. Se ele não servir a igreja, ele não serve para nada. Eu sou o primeiro a sair dele. Mas não foi o senhor que fundou? Foi, eu afundo. Não foi o senhor que começou o Mevan? Foi, mas eu mesmo afundo. Porque toda estrutura que ela não serve o corpo, ela não serve para nada. Ela só serve para ajuntamento, para juntar pessoas nos finais de semana, sustentar as ideias carnais de alguém. O que eu estou falando para você é coisa pesada. Eu sei o risco que eu corro no mundo espiritual, irmão. Ou você acha que eu não sei? Mas nós fomos talhados para isso. Nós somos talhados para apanhar. Nós somos talhados para andar nesse lugar. Eu vou te falar uma coisa, pastores, amigos, queridos irmãos. Nós precisamos nesses dias denunciar a morte que está na panela. A morte tem que sair da panela, pastor Jackson. A morte tem que sair, Júnior. A morte tem que sair, Lapa. Nós precisamos denunciar. Nós precisamos denunciar. Às vezes eu tenho visto que algumas pessoas aqui no ministério são tidas como pessoas duras. Às vezes o pastor Juscelio é mal compreendido quando fala de casamento, porque ele denuncia o divórcio. Às vezes a gente é mal compreendido quando fala de missões, porque a gente denuncia mesmo. Quando você não precisa fazer, você não precisa denunciar ninguém, é só fazer a coisa certa. Quando você eleva o nível, o resto vira palha.
Pegou? Então eu vou encher a minha igreja de regra. Não, não precisa de regra, você precisa levar o nível. Se você elevar o nível, que fica para baixo é paia. É paia, mano. Não serve para nada. Vai queimar no fogo. Às vezes tem algumas pessoas que aqui que são duras. Pastor Lapa é tido como um homem duro aqui, porque ele cobra horário, porque ele cobra trabalho, porque ele cobra presença. Por quê? Porque ele leva o nível, porque ele faz. Você só pode cobrar alguma coisa que você faz, porque se você não faz, fecha a boca. Não cobre dos outros o que você mesmo não faz. Por isso que muitas pessoas que se desabilitaram do reino de Deus não têm mais autoridade para falar do que falavam. Pegou? Como é que você vai falar de uma coisa que você foi desabilitado por ela? A morte na panela. Mas eu vejo profetas correndo com a farinha, irmão. Deixa eu falar da coisa boa também. Eu não vim aqui para estragar o culto. Cheguei de viagem agora, estou tão querido. Eu vejo profetas com um saco da farinha na mão, irmão, jogando farinha nas panelas. Olha, eu vou falar, eu já fui em cada panela. Quando você chega lá é morte, você prova assim, Eu já fui em panela pregar, que o pastor botou uma caixa com 5.000 envelopes na minha mão. Diz, pastor, o senhor podia levantar uma oferta? Eu preciso de 28 mil reais. Eu disse, irmão, mas eu precisava que você levantasse a oferta, rapaz. Eu soube que Deus está abençoando muitos ministérios de vocês. Eu digo, irmão, mas não é com a caixa de envelope que Deus está abençoando. Eu já fui em panela pregar, que eles gostaram tanto da mensagem, que foi todo mundo embora, e de noite deixou eu e minha equipe sem saber para onde eu ia. Eles gostaram tanto da mensagem, que acabou o culto, foi todo mundo embora, e o porteiro disse assim para mim, vocês vão para onde? Eu digo, não sei. Eu digo, a gente vai ficar onde? Ele disse, não sei, vocês têm que ver com o pastor. De eu embarcar com os meninos no carro, ir atrás de um hotel, e dormir num hotel, atrás de um posto de gasolina, que o Gladson, lembra disso, Gladson? Cadê o Gladson? O Gladson achou até camisinha debaixo do colchão. E eu sentar na cama e dizer, Deus, isso não pode ser evangelho. Eu já fui pregar em lugar que o cara me abraça, me beija assim, depois eu mando uma ofertinha para ti. Uma ofertinha você dá para o diabo, irmão. E eu embarcar no carro sem dinheiro para voltar, ligar para lá para mandar dinheiro para mim poder voltar. Eu sei, irmão, eu fui talhado para apanhar. Eu estou experimentado na dor. Pode bater, eu não estou nem aí. Eu estou experimentado, eu não sou Zé Mané aí não. Fica tranquilo. Eu sei para onde nós estamos indo. Eu já fui pregar em lugar que o pastor da igreja comprou material meu, encheu sua livraria e não pagou até hoje. E claro, nunca mais me convidou, senão ele vai ter que pagar, né? Meus filhos já foram pregar em lugar são pessoas que não entendem, irmão. Acham que a gente é mais um circo que chegou na cidade. Alô, criançada, o Bozo chegou. Acho que a gente é mais um circo que chegou na cidade para animar pessoas. Sai fora, Satanás. Pensa bem antes de você vir aqui e dizer, eu quero caminhar com vocês. Pensa bem. Se é isso mesmo que você quer. Você vai arrumar alguns inimigos.
Mas nós fomos talhados para isso, irmão. E nós não vamos recuar. Jesus, quando morreu na cruz, gritou: está consumado. A morte consumiu, mas a ressurreição selou. Quando ele ressurgiu, ele estava selando, dizendo: daqui para frente é diferente. Daqui para frente vai ser diferente. Chega de morte na panela. Chega de ervas bravas, figueiras bravas, arrancada dos campos, trazido para a igreja para matar a voz profética. Chega de alimentos mundanos, chega de filosofia grega, de fábulas romanas, judaicas. Chega. Nós precisamos voltar ao princípio da Torá, ao princípio da palavra, ao princípio de Deus, e entender o que Jesus veio fazer na terra. Jesus não era religioso, meu filho, ele era santo. A religião não entendeu o que ele veio fazer e não entende até hoje. A religião faz de Jesus um negócio. A religião faz de Jesus uma figueira, uma videira brava. Chega, irmãos, de morte na panela. Chega, essa panela não vai matar os profetas dessa geração. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo profetas carregando farinha purinha e jogando na panela. Olha aqui para mim. Não, pastor, joga essa panela fora, põe outra. Não, não precisa pôr outra. Deus quer recuperar essa. Deus não quer começar uma nova geração. O Eliel falou uma coisa pontual aqui, o nosso líder de jovem. Deus não quer levantar uma nova geração. Deus está pontuando essa, dizendo: vocês têm que fazer algo pela próxima geração. Deus não quer tirar essa panela do fogo, chuta essa panela e põe outra. Não, vamos começar uma nova religião, uma nova igreja. Agora vamos começar uma nova mensagem. Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Paternidade não é uma revelação do século 21. Paternidade é desde a origem. Deus, Ele é Pai. Entenda isso, querido. Há uma fome sobre a terra, mas não sai por aí colhendo qualquer coisa, jogando dentro da sua panela, por favor. Amós profetizou no capítulo 8, versículo 11: haverão dias que haverá fome sobre a terra, eu enviarei uma fome sobre a terra, e não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de mar em mar, procurando a palavra e não encontrarão. Meu Deus, você pode imaginar você ir num culto e não ter palavra de Deus? Você pode imaginar você ir num culto, chegar lá para ver Deus, para ver a glória, e não está? E quer saber, alguns ministérios hoje fazem questão que ele não vá mesmo, porque ele costuma estragar o culto. Jesus, quando entrou em Jerusalém, sabe aonde ele foi? Foi direto no templo. Pegou um chicote. E eu aprendi isso lá em Jerusalém também, nós aprendemos. A bancarrota. Bancarrota é banca destruída, porque, irmãos, eles podiam vender. O problema de Jesus ali no templo não foi porque eles estavam vendendo o cordeiro, porque era permitido. A lei dizia o quê? Que se você não pudesse levar o cordeiro para o sacrifício, que fosse muito longe, você poderia vender ele, e lá mais perto comprava outro. Só que o que é que o pessoal fazia? Vendia por um preço, comprava outro mais barato e embolsava o resto. Eles estavam fazendo negócios. Aqueles mercadores que tinham na porta do templo, com o cordeiro, com a pomba, eles eram para facilitar a viagem de quem vinha de longe, não era para negociar. Entendeu? Quando Jesus chega com um zurrilho na mão, um chicote, sai derrubando tudo, quebrando as bancas, porque só quem podia ter uma banca ali era quem tivesse dinheiro para fazer o negócio, para fazer a troca, para poder comprar. Tinha gente que não tinha legalidade para estar ali. O problema é que nós estamos fazendo, Deus permite algumas coisas que a gente faça, e a gente faz disso um negócio. O problema não é você vender o seu livro, o seu DVD.
O problema não é esse, irmãos. O problema é você fazer disso um negócio. Você só ir pregar no lugar se alguém comprar 200 livros seus, senão você não vai. Você ir lá cantar só se alguém comprar 500 CDs, senão você não vai. Você já botou um produto na frente, ou seja, se não comprar o meu produto eu não vou. Você não é um produto, querido. Produto é isso aqui é produto. Livro é produto. Sabe o que é que você faz com o produto? O produto é para facilitar quem quer. Não é para negócios. Mas Deus vai mudar isso. Abra comigo Zacarias capítulo 14. Zacarias 14, irmão, quer um conselho de amigo? Estude Zacarias 14. Zacarias 14 fala: a vida e o reino do Senhor. Vem o dia do Senhor, a qual os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, e o restante do povo será expulso da cidade. Verso 4: naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá num vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Eu não vou ler tudo, senão vai demorar demais. Leia comigo o versículo 20. Não, vamos ler o 17. Se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. Se alguma das famílias não subir em Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, cairá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subiram a celebrar as festas dos tabernáculos. Rapaz, eu acho que nós estávamos no dia certo lá, hein? Nós fomos lá por causa desse texto aqui. Pastor, o senhor foi lá, gastou esse dinheiro para ir lá por causa desse texto? É, porque o Senhor nos pediu. Nós só lemos e o Senhor falou no nosso coração: vai lá, leva alguém da sua família, leva a sua família. Eu ainda quero levar meus filhos lá, subir com a minha casa. Eu ainda quero subir com meus filhos e com meus netos. O Senhor quero. Por quê? Só porque está escrito. O que é que o Senhor vai fazer? Eu vou lá. Fazer o quê? Porque está escrito. Porque eu me mexo pela palavra, eu me movo profeticamente pela palavra. Meu Deus, se um islã vai em Meca, porque está escrito no livro dele. Por que eu não posso ir em Jerusalém? Porque está escrito. Ah, mas agora nós somos o Israel de Deus. Não somos. Deus nunca quebrou aliança com Israel. Se a raiz for santa, toda a massa o é. Nós temos um trabalho como igreja. Nós ainda temos que ajudar Israel como igreja. Estude sobre isso antes de criticar alguém que está fazendo sem entender o porquê. Agora, isso aqui que me pegou, olha isso. Versículo 20: naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: santo ao Senhor. As panelas, as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Ou seja, a panela agora vai virar bacia. Vai ser bacia de purificação, amém? Diga para o irmão que está do seu lado: eu profetizo que lá a sua panela vai virar uma bacia. Bacia de purificação. Eu profetizo na sua vida.
Não, olha aqui comigo, olha aqui. Todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos que sacrificarem virão, lançarão mão delas, e delas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Alguém levanta a mão e profetiza comigo. Ah, meu Deus! Sabe por que eu fui lá? Fui lá ver se a minha panela vira bacia. Porque eu não aguento mais ver mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Eu não fui lá passear, irmão. Ainda que a gente passeou, porque Deus é bom. Eu fui lá por 2 motivos. Eu fui lá para minha panela virar bacia. Eu fui lá para que os mercadores voltem a ser profetas. Eu fui lá para que Deus traga os mercadores de volta. E eles voltem a profetizar, Cris. Com as suas canções, com as suas pregações, com a sua arte, com a sua cultura. Deus vai começar a fazer isso, pastores. Amém. Os mercadores, não, você precisa levantar a mão direita assim comigo, levanta assim. Deixa eu ser meio místico hoje, só hoje. Levanta sua mão direita comigo assim. Eu profetizo uma igreja que vai chorar pelos mercadores, até que eles voltem a ser profetas novamente. Mercadores vão voltar a ser profetas novamente. Diga, eu profetizo sobre mim, Deus. Se de alguma forma eu sou o mercador da tua palavra, me traz de volta. Eu quero voltar a ser profeta novamente. Levante a sua mão e solta, solta, solta! Aleluia! Me dá mais alguns minutos para me profetizar. Eu profetizo que nós vamos viver uma adoração indecifrável nos próximos dias. O que é uma adoração indecifrável? Ela não pode ser copiada pela religião e nem distorcida pelo diabo. Há um tempo atrás, você lembra disso? Há um tempo atrás, tinha pessoas copiando as nossas adorações. Não adianta copiar. Você tem que carregar o mesmo encargo. Se Roma quer copiar Jerusalém, escute, Roma, não adianta você tirar os deuses da Grécia e colocar personagens bíblicos no lugar. A sua idolatria continua a mesma. Não adianta você cantar as nossas canções, Roma. Eu tenho um recado para você, Roma. Sai daí. E deixa eu dizer uma coisa bem alta. Eu não sou ecumênico. Eu sou filho de Deus. Bem alta. Me convida para culto ecumênico que você vai apanhar da Bíblia. Eu não sou ecumênico, eu sou filho. Amizade eu tenho com todos. Amor eu tenho por todos. Mas aliança só com Jerusalém. Aliança só com Sião. Aliança eu tenho só com Ele, o meu Deus. Diga comigo, adoração atenta, autêntica, precisa e prática. Atenta porque ela não vai se distrair com nada. Autêntica porque ela só tem uma origem. Precisa porque ela só tem um alvo. E prática porque ela tem serviço e lágrimas envolvida. Ela não adora de olho fechado dentro de um templo.
Ela adora de olho aberto nas ruas, não pregando sermão, mas sendo mão para levantar as pessoas dos lugares caídos. Nós profetizamos uma geração que vai ser mão, vai guardar os sermões e vai voltar a ser mão. Aleluia. Pegou aí no seu espírito? Diga: chega de morte na panela. A igreja não pode ser uma panela de morte. Ela não pode ser uma panela de morte. Ezequiel fala no capítulo 11, versículo 11, que Jerusalém se tornou uma panela de morte. No capítulo 24, versículo de 1 a 11, ele fala de novo: Jerusalém se tornou uma panela de morte. Jesus, quando chega diante de Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que eu envio. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintainhos e não consegui. E eu não consegui, e eu não pude, vocês não permitiram. Mas eu profetizo, irmãos, que nós estamos voltando. Amém? Nós estamos voltando a comer de tudo que Deus disse para a gente comer, e a não comer de tudo que Deus disse para a gente não comer. Adão, coma de tudo, menos daquela ali. Toda a bênção de Deus tem um princípio de uma parte que é dele. E se você for analisar biblicamente, a primeira menção do dízimo é essa. Quando Deus diz: come de tudo, aquela parte é minha, vocês não toquem ler. Nós chamamos isso da doutrina da primeira menção. A primeira vez que Deus tira uma parte para ele, diz: isso aqui vocês não tocam. Toda vez que Deus te abençoa, tem uma parte que você não pode tocar. O problema é esse, que o cara se acha tão abençoado que ele acha que ele pode dormir com a mulher que não é dele, ele pode tocar em dinheiro que não é dele, ele pode falar o que Deus não mandou ele falar, e ele não está nem mais aí, porque agora ele é o homem de Deus. Não, cara, você não é o homem de Deus se você não faz o que Deus mandou você fazer. Sabe por que Adão comeu o que não devia? Porque não estava comendo o que devia. Se você não comer o que Deus manda, se você não se alimentar do que Deus manda, você certamente vai se alimentar do que Deus não manda. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É por isso que eu não preciso de outra mulher, irmão. Eu estou bem alimentado. Eu não preciso de outra igreja. Eu estou bem alimentado. Leve isso para o lado espiritual. Toda vez que eu vou viajar, minha esposa quer saber quantos dias que eu vou ficar fora. Porque dependendo dos dias que eu vou ficar fora, ela vai ter que passar mais tempo comigo antes de eu ir. E eu estou falando para você algo espiritual. É engraçado, mas é espiritual. Eu não preciso de outra coisa, porque eu estou bem alimentado em casa. Minha barriguinha está cheia. Eu estou bem alimentado com os meus filhos, com minha esposa, com a minha equipe, com o meu ministério. Eu não preciso tomar dinheiro de ninguém, porque Deus não deixa faltar nada. Eu não preciso comer outra comida, porque eu estou comendo o que Ele mandou eu comer. Por isso nós batemos tanto em família. Por isso o Juscelio é tão perseguido aqui. Sabe por que Deus manda? Ele diz: você goze a vida com a mulher da tua mocidade, porque essa é a tua porção. Ele está dizendo para você: se alimente bem, meu filho. Curte a vida com a sua esposa, aproveita, passeia. Levar a esposa para jantar também é fazer a obra de Deus, cabeção. Investir também é fazer a obra de Deus. Por isso, não substitua o sucesso no púlpito pelo fracasso na família. Se você fracassou em casa, largue o púlpito. Você perdeu a legalidade.
Chega de morte na panela. E aí, sabe o que aconteceu? O sacerdote pegou, mandou colocar farinha. Tá bom. Depois que ele consertou a panela, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu depois que ele consertou a panela, pastor Francisco? Chegou alguns homens com primícias para ele. Deram a primícia para ele, ele disse: reparte com o povo. Irmão, pensa num cara que ganha primícia dos irmãos aqui na igreja. Eu nunca ensinei isso para eles, eu nunca mandei eles fazer isso para mim. Todo dia alguém põe algum dinheiro no meu bolso. Mas o que adianta você prosperar e pessoas do seu lado passando necessidade? As coisas que Deus coloca nas suas mãos é para você pôr na mesa. É para os seus filhos comerem também, para a sua família comer também. Pensa num cara que aonde vai, eu vou num restaurante comer, quando eu levanto para pagar, alguém pagou minha conta. Carro eu contei até 34, eu estou andando com o 30º que eu ganhei, depois desse nós já ganhamos mais 4. Relógio eu perdi as contas. Casas é a terceira. Pensa. Mas quando alguém dá primícia para a gente, é para colocar na mesa para todos comerem. Eu não acredito no ministério que só enriquece um. Eu não acredito no ministério que só um é beneficiado. Porque antes de Deus te dar um dom, Ele te deu uma mesa. Tudo que Deus colocar nas suas mãos, coloque na mesa. Deixa todo mundo comer. Claro que tem sempre aqueles que querem pegar da mesa antes de colocar nela, mas eles se matam sozinhos. Não mude o seu caráter por causa de algumas pessoas. Tudo que Deus dá para nós colocamos na mesa. Come todo mundo. Se um está bem, todos precisam estar bem. Gilgal é isso, é círculo. Não é um atrás do outro. É círculo, é um olhando para a face do outro. Gilgal é isso. E mesmo em Gilgal, pastor Jackson, pode ter morte na panela. Por isso nós temos que ter discernimento nesses dias. Estamos em Gilgal, nós temos comunhão, mas pode ter morte na panela. Vamos tomar cuidado nesses dias, porque Satanás vai tentar nos confundir com muitas informações, com excesso de fábulas. Chega, irmãos, vá para a Bíblia, mergulhe, coma ela, coma. Eu conheço um cara que se converteu fumando a Bíblia na cadeia. Ele arrancava a página e enrolava baseado. Só que antes de enrolar, ele ficava enrolando e lendo, até que um dia ele leu: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheço esse cara. Se ele não morreu fumando a Bíblia, você não vai morrer comendo também. Pode comer. É melhor você comer as páginas dela do que você comer essas porcarias que você anda comendo. Nós precisamos tirar a morte da panela. Chega de morte na panela. Chega de reter a verdade. Quantos aqui entendem que Deus chamou você para esse tempo como um discipulador, como um influenciador da verdade? Juliano, levanta a mão aí lá no Rio Grande do Sul, cara. Deus se levantou lá. Levanta a mão vocês aí do Rio Grande do Sul. Deus vai começar a fazer algo sobrenatural no Rio Grande do Sul. Ninguém colonizou esse país mais do que os gaúchos. Você vai em qualquer lugar do Brasil, tem gaúcho plantando. Só que em vez de levar o evangelho, eles levaram o Centro de Tradição Gaúcha, o CTG. Deus vai começar a levantar os gaúchos que vão começar a levar, a migrar na terra de novo. Eles vão começar a ir. Escute. O gaúcho é conhecido nessa nação como soberbo,
como individualista, mas também é conhecido como guerreiro. Ninguém ama mais a sua terra do que o gaúcho. E eu quero profetizar sobre vocês, gauchada. Ei, Chiru velho, eu quero profetizar sobre vocês que no vosso meio Deus vai levantar profetas que andarão nesse país, não levando tradições, mas levando o evangelho do Senhor. E esse filho, Juliano, representa um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um novo tempo. Abra comigo Romanos 1, eu já vou terminar, irmãos. Eu sinto que a gente precisa orar bastante. Romanos capítulo 1. Meu Deus. Obrigado, Senhor. Estou carregado da palavra, irmão. Eu estou cheio de Deus. Deus sabe o que eu estou falando. Eu não estou falando para você ficar, oh meu Deus, o homem de Deus. Não, eu sei o que eu estou falando. Eu estou carregado. Eu preciso botar para fora. Sem vômito. Nós não somos glutões que vamos botar para fora para comer mais. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: não me envergonhe do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se a igreja soubesse que ela é a argamassa mole para juntar os tijolos duros, você vai lá, você nunca viu tanto briga por metro quadrado, você nunca viu tanta polícia por metro quadrado. Quando Ismael ia nascer, quando Agar ficou grávida de Ismael, de Abraão, ela correu para o deserto para fugir de Sara. O anjo encontrou ela e disse: volte, te coloca debaixo da mão da tua senhora, porque a seu tempo tu terás um filho. E o anjo profetiza e diz assim: esse filho será como um jumento selvagem, a mão dele será contra todos e a mão de todos será contra eles. E ele morará ao redor dos seus irmãos. Você vai em Israel, tem 8 milhões de judeus e 300 milhões de árabes ao redor. A profecia se cumprindo. 2 irmãos que brigam o tempo todo. Se nós entendêssemos que nós como igreja somos uma argamassa mole para juntar os irmãos, você tem que entender isso profeticamente, irmão. Que Deus não fechou negócio com a igreja, abandonou Israel, abandonou todo mundo e agora não, Deus não abandonou. Exatamente, o guia era judeu e o motorista era árabe, e nós ali no meio. Nós como igreja, entenda o que eu estou te falando profeticamente, e eu quero ser ousado para te dizer uma coisa: escreve isso aí no teu livrinho. Nós como igreja, pastor Wilson, somos usados por Deus para juntar árabes e judeus, juntar os irmãos. A promessa é de um, a herança é de um e a bênção é do outro. Deus abençoou Isaac, Deus deu tudo para Isaac, mas a Bíblia diz que Deus abençoou também Ismael. Bênção é sinal de misericórdia. Para Isaac ele deu tudo, para Ismael ele deu bênção. Ele disse: eu também vou abençoar Ismael. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus era Ismael ou Isaac? Ismael era o plano de Deus? Não, Ismael era o que Deus permitiu, Isaac era o que Deus planejou. Agora Deus não deixou de abençoar o que Ele permitiu. Assim como Deus faz com a gente, tem coisas que Deus não permitiu, mas Ele nos abençoa. Ele não planejou isso para você, mas Ele está te abençoando. Então eu aprendo o quê? Que bênção não é sinal de propósito, é sinal de misericórdia. Então quando eu vou para a igreja para receber bênção,
Eu não estou nem aí para o propósito, eu só quero é ser abençoado. Então eu fico a vida inteira vivendo na misericórdia, quando eu poderia viver no propósito. Pegou isso? Um é o propósito, um é o que Deus permitiu, o outro é o que Deus planejou, e nós estamos no meio para juntar os dois. Ah, meu Deus! Nós como igreja, a gente acha que Deus esqueceu tudo, Deus não quer mais, não. Deus quer derrubar, Deus quer levantar Israel. Ó, esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. O Senhor vai arrebatar a igreja, mas vai salvar Israel. A Bíblia diz que Ele virá com todos os santos para defender Israel. Então como é que, se você pode defender hoje, por que você vai esperar por último dia, se você já pode começar a defender hoje? A trabalhar hoje. Você, igreja, deveria ser aquele cara que senta na ponta da mesa e dizer: Israel não briga, Ismael não briga. Sabe aquele pai que senta nas duas pontas com os filhos e diz: Ismael não briga, Israel não briga. Se você e eu entendemos o propósito da igreja, nós não iríamos nunca mais num culto para receber bênção. Deixa eu terminar, eu vou terminar. Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Agora veja bem, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade pela injustiça, visto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 18, deixa eu ler de novo. Do céu se manifesta a ira de Deus. Da onde se manifesta a ira de Deus? Do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre quem? Sobre toda a impiedade e injustiça de quem? Dos homens, que detém pela... Quem é que pode deter a verdade? Quem carrega a verdade. Quem é que carrega a verdade? Você. Entenda por que o Senhor levantou a igreja: para servir as nações, para socorrer as nações. O que é deter a verdade? Empresta uma garrafinha d'água aí para mim, fechada. Empresta aqui. Deter a verdade é você dizer assim, ó: chega essa pessoa aqui, ela me pede água. Esse cara aqui me pede água. Eu digo: não, eu não tenho água pura. Eu tenho, está escondida. Eu digo assim: mas eu tenho algo melhor para você. Eu tenho um pano ungido. Eu tenho outra coisa ungida aqui. Eu tenho óleo. Eu tenho o que mais? Eu tenho a vassoura. Eu tenho o travesseiro. Eu tenho o chaveiro. Eu tenho tudo. E eu estou detendo a verdade que está comigo. Eu tenho a verdade, eu estou detendo ela e enchendo a igreja de parafernália. Aí a gente diz: Deus vai te pegar, pecador. Não, Deus vai te pegar você que está detendo a verdade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância de um pecador. Ele leva em conta o tempo de alguém que carrega a verdade e não dá. Pastor, mas isso aqui é meu, não é seu. Você pode participar, mas é para todos. Dá um pouquinho para ele também, irmão. Amém? Toma aí, irmão. Fica com nojo não. Toma aí. Toma aí a verdade. Pode tomar. Isso. Você vai distribuindo. Por isso nenhuma verdade pode parar em você. Ela tem que ser distribuída. Ela tem que ser manifestada. Deus está detendo alguns homens, porque eles estão detendo a verdade. Se você deter a verdade, Deus vai deter você. Pegou isso? Agora, para terminar, para acabar com tudo. Sabe por que hebraico se escreve da esquerda para a direita?
Sabe por quê? Porque era feito com um prego e um martelo. Eles escreviam. Os primeiros escritos era assim. Então, para que eles pudessem ler o que estavam escrevendo, tinham que escrever daqui para lá. Depois, quando eles começaram a escrever nos papiros de tinta, então ele não podia ser daqui para lá, porque eles iam escrevendo e iam borrando o que escreviam. Então eles mudaram de lá para cá. Eles mudaram porque agora eles estão, você está vendo o que você está escrevendo. Porque quando você escrevia daqui para lá, você passava o braço e ia borrando. Cutuca alguém que está do seu lado aí. Diga, para de borrar as doutrinas do Senhor. Diga, para de borrar a doutrina do Senhor. Para de borrar a palavra de Deus. Para de colocar morte na panela. Que bom que você ficou até o final do vídeo. Nos diga, o que foi que mais te chamou a atenção nessa mensagem? Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigado e Deus te abençoe.